Olá, irmãos e irmãs! Quando o Papa Francisco entrou na igreja, todos ficaram espantados com a profecia de um santo muito importante, São Malaquias. Mas espere, não estamos falando de uma profecia comum. A verdade sobre isso será desvendada ao assistir a este intrigante vídeo. Antes de descartar isso como apenas mais uma previsão sem importância, o que você acharia se eu dissesse que há evidências recentes indicando que essa antiga profecia pode estar se concretizando agora mesmo? Um tanto intrigante, não é? Vamos nos aprofundar para entender do que se trata essa profecia, o que foi previsto e o quão surpreendentemente preciso pode ser. Fiquem ligados, juntamente com as profecias de Medjugorje, essas previsões têm despertado um interesse crescente, gerando perguntas fascinantes sobre sua autenticidade e relevância nos dias de hoje. Os fiéis estão empolgados e o Vaticano enfrenta um momento de grande expectativa. Eu peço que curtam este vídeo e compartilhem com outros fiéis como vocês, que apreciam ouvir mensagens proféticas. Agora, o atual líder da Igreja Católica, conhecido como Papa Francisco, tem causado um impacto significativo entre os entusiastas das profecias. Eles afirmam que a visão de São Malaquias aponta diretamente para este ano, dando o novo Papa de Pedro o Romano a última peça desse intrigante quebra-cabeça profético. O Papa Francisco, originalmente Jorge Mário Bergoglio, da Argentina, tem levantado questões curiosas. Apesar do nome adotado, alguns cristãos argumentam que em seu nome de nascimento há uma conexão peculiar com Pedro e, acredite ou não, também sustentam que ele é um verdadeiro romano, devido às raízes italianas de sua família, mesmo sendo argentino. Aqui é onde a história se torna particularmente fascinante. Vamos retroceder no tempo para desvendar a origem dessa profecia intrigante. A profecia dos papas é como uma lista de 112 enigmáticas afirmações em latim, tentando prever os futuros papas católicos. Começando com Celestino I, surgiu em 1595, apresentada por um monge chamado Arnold de Wyon, que alegava que essa lista derivava das visões de São Malaquias, arcebispo no século XI. Malaquias teria tido uma visão durante uma viagem a Roma, revelando os nomes de cada papa, totalizando 112 desde sua época até o fim dos tempos. Imagine isso como uma série intrigante de papas. E agora estamos nos aproximando do capítulo final. Essas visões foram registradas em versos misteriosos nos arquivos secretos do Vaticano e permaneceram ocultas por séculos, até que Arnold de Wyon, por um golpe do destino, descobriu este antigo manuscrito bem a tempo de um conclave sagrado no século X. Dentro do vasto conjunto de antigas profecias da Igreja Católica Romana, destaca-se a profecia de São Malaquias, tema que tem gerado acalorados debates, cativando a atenção de numerosos estudiosos. Enquanto alguns questionam a veracidade de suas previsões, outros as consideram notavelmente intrigantes e surpreendentemente exatas. É neste ponto que se torna essencial prestar atenção. Segundo São Malaquias, o 112º Papa seria o último. Suas palavras ganham intensidade, prevendo um período desafiador para a Santa Igreja Romana. Na perseguição final à Santa Igreja Romana, surgirá Pedro o Romano, liderando seu rebanho por diversas tribulações, e quando esses eventos chegarem ao fim, a cidade das 7 colinas será destruída, e o terrível juiz julgará seu povo. Estaremos, então, nos aproximando do ápice da profecia de São Malaquias. Bem, parece ser o caso. No entanto, a pergunta crucial é por que se presume que o pontificado do Papa Francisco chega ao fim agora? Aqui é onde a narrativa assume contornos verdadeiramente impactantes. Então, permitam-me atualizá-los. Ele é o primeiro Papa jesuíta, assumindo a posição em 13 de março de 2013. Contudo, o Papa Francisco não escapa de controvérsias. Ele ocupa uma posição singular como um dos bispos de Roma mais polêmicos na história da Igreja Católica Romana. Vocês podem se perguntar por quê.
Desde o momento em que assumiu o trono, teve que enfrentar diversas situações desafiadoras na igreja. Um grande obstáculo tem sido o escândalo de abusos sexuais por parte do clero e os esforços da igreja para encobri-lo. Não é uma situação agradável. Entretanto, essa problemática se tornou chocantemente evidente em 2018, quando veio à tona um relatório sobre abusos na Pensilvânia. Ademais, tem causado desconforto em alguns setores com suas ideias. Autor de um livro intitulado Amoris Laetitia, isso lhe custou caro. O cerne da questão está em permitir que pessoas que se casaram, se divorciaram e se casaram novamente recebam a Santa Comunhão, uma perspectiva não unânime dentro da Igreja. Em 11 de agosto de 2017, um grupo composto por 45 padres e acadêmicos católicos enviou uma carta de 25 páginas, essencialmente uma denúncia substancial ao Papa Francisco, acusando-o de disseminar ideias que contrariavam as crenças fundamentais da Igreja. Alegaram que suas palavras no documento intitulado Amoris Laetitia e outras ações estavam difundindo interpretações equivocadas sobre o casamento, a vida moral e os sacramentos. E as polêmicas não se limitaram aí. Em 18 de maio de 2018, a CNN noticiou a renúncia de um grupo de bispos no Chile em meio a um escândalo de abuso sexual, acrescentando mais problemas a uma igreja já conturbada. Agora recuemos um pouco até 19 de outubro de 2013, um ponto crucial merecedor de nossa atenção. Bernard Felley, um bispo católico com inclinações mais tradicionais, emitiu um alerta preocupante. Ele afirmou que o Papa Francisco estava conduzindo a Igreja a uma decadência que poderia marcar o início de algo obscuro, talvez até a era do Anticristo. Uma advertência de peso, não é mesmo? Contudo, não podemos esquecer a outra face da moeda. O Papa Francisco é admirado por muitos pela sua gentileza, sua preocupação com os menos favorecidos e sua abertura ao diálogo interreligioso. Além disso, seu engajamento nas questões ambientais conquistou a simpatia de pessoas ao redor do mundo. Uma pesquisa sobre valores globais, em fevereiro de 2014, revelou que muitos o veem como um agente positivo na promoção da união entre as pessoas. No entanto, dentro da própria Igreja Católica, surgem discordâncias em relação a algumas de suas doutrinas. Agora segurem-se, pois um dos golpes mais impactantes veio à tona em 25 de agosto de 2018, através de uma carta de 11 páginas escrita pelo arcebispo Carlo Maria Viganò, ex-núncio apostólico nos Estados Unidos. Nessa carta, o arcebispo acusou o Papa Francisco de negligência em suas responsabilidades para com a Igreja, especialmente em relação a um caso envolvendo Theodore McCarrick. A acusação sustentava que, apesar das alegações de abuso sexual contra McCarrick serem conhecidas, tanto o Vaticano quanto o Papa Francisco não tomaram as medidas adequadas. Essa carta não deixava margem para dúvidas. Ela explicitamente pedia a renúncia do Papa Francisco. E aqui estamos nós, de volta ao presente. A controvérsia em torno do Papa Francisco não está restrita ao Vaticano. Ela se alastrou pela internet e pelo YouTube. Pessoas dos mais variados lugares expressam acusações e denúncias. E o intrigante é que não se trata apenas de indivíduos comuns online. Padres, bispos, cardeais, acadêmicos, leigos, todos tornaram-se críticos vocais do Papa. A Igreja encontra-se dividida com grupos conservadores e veículos de mídia discordando fortemente de Francisco e de suas ideias mais progressistas. Agora podemos nos questionar se essas crises e acusações guardam alguma relação com a profecia de São Malaquias. É uma pergunta fascinante e é aqui que a trama se torna ainda mais envolvente. A profecia de São Malaquias, como exploramos, traz descrições enigmáticas dos papas. Algumas pessoas estabeleceram conexões notáveis entre essas descrições e os papas anteriores a Francisco. Diante dos desafios e controvérsias atuais, é inevitável indagar se o Papa Francisco poderia realmente ser o último papa, conforme visto por São Malaquias. Então,
O que podemos deduzir? Que as visões de São Malaquias são encaradas com extrema seriedade. Surpreendentemente, já em 1959, antes do conclave que elegeu o Papa João XXIII, o cardeal Spellman de Nova York protagonizou um gesto intrigante. Ele alugou um barco cheio de ovelhas e navegou pelo rio Tibre. Por qual motivo? Para enfatizar um ponto, que ele era o pastor e o navegante, conforme previsto nas profecias. Agora, retornemos à profecia sobre o 110º Papa. O Papa Bento menciona Gloria Olivae, traduzindo-se como a glória da oliveira. Argumentos são levantados sugerindo que isso torna as profecias de São Malaquias imprecisas. Segundo a profecia, o próximo e último Papa deveria ser Pedro Romano, e aqui é onde a trama se adentra. Algumas dessas visões se revelam extraordinariamente precisas. Observemos, por exemplo, o Papa Urbano VII, cujo lema era Ex Antiquitate Urbis, traduzido como Desde a Antiguidade da Cidade. Descobre-se que ele era natural de Florença, e adivinhem o que aparece no brasão de Florença? Uma flor de íris, assemelhando-se exatamente a um lírio. Em seguida, temos o Papa João Paulo I, cujo lema era De Medietate Lunae, significando desde o eclipse do Sol. Ele nasceu em 18 de maio de 1920, durante um eclipse solar. Verdadeiramente surpreendente. Cada detalhe dessas previsões parece ter sido meticulosamente analisado, e cada Papa é comparado às descrições fornecidas por São Malaquias. Como anteriormente apontado, alguns sugerem que o Papa Francisco pode ser identificado como Pedro Romano, o último Papa predito por essa ancestral visão. Isso evidentemente suscita uma série de perguntas e debates, tanto dentro da comunidade católica quanto além dela. As evidências, embora enigmáticas e sujeitas à interpretação, são cativantes. Mesmo entre os céticos, é inegável que as profecias de São Malaquias têm provocado considerável interesse e discussão sobre o futuro da Igreja Católica. As palavras proféticas parecem estranhamente alinhadas com os eventos e polêmicas contemporâneos, levando muitos a ponderar sobre seu significado e a possível atualidade de seu cumprimento. A Igreja Católica está atravessando um período de transformação profunda e desafios, e a figura do Papa Francisco está no epicentro dessas discussões. Assim, retornando à sua pergunta inicial, é sem dúvida intrigante considerar como as visões de São Malaquias se entrelaçam com a situação atual na Igreja Católica e no mundo. O que o futuro reserva para a Igreja e o mundo permanece um mistério, mas essas antigas profecias nos incentivam a refletir sobre os desafios e oportunidades que nos aguardam, sempre lembrando que essas profecias são passíveis de interpretação e sua validade é tema de debates. No entanto, continuam a gerar grande fascínio entre aqueles que buscam compreender o porvir da Igreja Católica e do mundo. Curta o vídeo e inscreva-se no canal Visão Católica.